Vamos falar então de movimento uniformemente variado. E vamos começar pelo nome. Por que movimento uniformemente variado? Alguma vez você se perguntou? Você vai ver uma maneira diferente de abordar esse assunto aqui. Por quê? Se eu perguntar a você qual é a grandeza física cujo valor eu tenho que conhecer para afirmar que um corpo está em movimento ou se está em repouso. Se você pensou a velocidade, parabéns. Se a velocidade for zero, ele está em repouso. E se a velocidade for diferente de zero, ele está em movimento. Agora, veja, movimento uniformemente variado. Essas duas palavras podem lhe parecer meio estranhas. Por quê? Se eu invertê-las, a coisa fica melhor. Repare, eu podia falar assim, movimento variado uniformemente. O que você entende? O valor da velocidade é diferente de zero. Ela está variando, mas está variando constantemente. Uniforme é uma coisa igual, é uma coisa constante. Uniformemente, constantemente. Ou seja, ele está variando a uma taxa de variação constante. E essa taxa de variação constante chama-se aceleração. Ok? Então, primeira coisa que você tem que lembrar, movimento uniformemente variado, a taxa de variação, que é a aceleração, ela é o quê? Constante. Nesse caso, dá para a gente pensar num valor médio da aceleração escalar. Ou, em outras palavras, aceleração escalar média. Ok? Então, observe, a aceleração escalar média é a taxa de variação de quanto a velocidade varia no decorrer do tempo, num certo intervalo de tempo. Qual é a unidade? Vamos ver? Velocidade em metros por segundo, sistema internacional. Tempo em segundos. Portanto, a unidade de velocidade vai ser o quê? Metro por segundo por segundo. Ele toda hora tem que escrever isso, m/s/s. Não. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Como é que eu divido fração? Eu repito o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, se eu multiplicar metro vezes 1 é metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Está aqui, metro por segundo ao quadrado. Tá? Mas agora eu vou questionar você. Você está muito acostumado com metro por segundo ao quadrado. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu pergunto para você, qual é o nome da unidade de aceleração do sistema internacional? Em um primeiro momento, você vai me responder metro por segundo ao quadrado. Ok? Aí eu pergunto para você, leia para mim, por favor, esta massa. Leia agora esta intensidade de corrente. Leia agora esta força, esta pressão, esta tensão. Você leu massa M igual a 13 kg? Você leu a intensidade de corrente de 5A? A força de 30 N? A pressão de 2 vezes 10 a quinta pá? A tensão de 220 V? Você leu massa 13 kg, corrente 5 amperes, força 30 newtons, pressão 2 vezes 10 a quinta pascals, e agora tensão 220 volts. Repare, apesar de estar escrito os símbolos que são kg, A, N, PA e V, você não falou o nome do símbolo, você falou o nome da unidade. Então, cuidado, isto daqui é o símbolo de aceleração. Qual é o nome da unidade? O nome da unidade é esse, metro por segundo por segundo. Por quê? Repare, se eu falar metro por segundo, eu tenho muito mais informação do que se eu falar metro por segundo ao quadrado. Em um primeiro momento, você vai dizer, mas é muito longo. Não, são 10 sílabas para ambas as frases. Olha aqui, ó, metro por segundo por segundo. Viu a métrica? Eu vou repetir agora falando o nome do símbolo. Metro por segundo ao quadrado. São as mesmas 10 sílabas. Então, não vem querer dizer, é mais curto aquele outro. Não, não tem. O nome correto é metro por segundo por segundo. E agora você vai entender o porquê. Observe. Imagine que eu tenho uma bolinha na minha mão, a velocidade inicial da bolinha é 0, eu largo a bolinha. Olha o que acontece, ela acelera, ok? Eu quero saber, 1 segundo depois, qual é a velocidade dela. Se eu te der o valor da aceleração da gravidade, e você ler 10 metros por segundo ao quadrado, você não consegue descobrir qual é o valor dessa velocidade. Mas, se você interpretar isso com esse conceito, ou seja, o que significa metro por segundo por segundo? Significa que essa aceleração, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Espera aí, se era 0, em 1 segundo depois, a velocidade vai ser 10 metros por segundo.
Só usando o nome da unidade. Eu não usei fórmula. A definição. Né? Olha que interessante. Mais um segundo. Fala para mim, qual seria o valor da velocidade? Lembra que a taxa de variação é 10 metros por segundo por segundo. Mais um segundo, soma mais 10. 20 metros por segundo. Mais um segundo, soma mais 10. Então a velocidade aqui seria 30 metros por segundo. E assim vai. Você reparou? Só no nome da unidade. Mas eu vou te contar mais um segredo. Dá uma olhada, ó. Se eu voltar aqui e disser que a aceleração escalar média é ΔV, ΔT, e ela é constante, como a aceleração é constante, a média vai ser ela mesma. Espera aí, se a aceleração é igual a aceleração média, então posso escrever a aceleração assim, ΔV sobre ΔT. Legal, ΔV por ΔT. Mas o que é a ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou, em outras palavras, tudo que aparecer a palavra inicial acontece no instante, ou como a gente costuma falar, na data t igual a zero. Então, cuidado. No instante t, a velocidade é v. No instante t igual a zero, a velocidade é v0. Não é vo, é v0. Não existe um instante t igual a o. É instante t igual a zero. Então, essa velocidade é v0. Fazendo essa conta, t menos zero é t. E se eu trouxer o t para cá multiplicando, eu posso reescrever isso aqui. Vai ficar alfa vezes t, trazendo o menos v0 para cá, soma. Está aqui a equação da velocidade instantânea. V é igual a v0 mais alfa t. E foi esta equação que a gente acabou usando para descobrir aquelas velocidades. 10, 20, 30. Lembra disso? A velocidade inicial era 0, a aceleração era 10. Um segundo depois da largada, ou seja, no instante t igual a 1, 1 vezes 10 deu 10. No instante t igual a 2, 2 vezes 10 deu 20. No instante t igual a 3, 3 vezes 10 deu 30. E assim, ok? Bom, mas esta equação tem uma coisa mais legal ainda. Por quê? Porque ela me permite construir o gráfico da velocidade em função do tempo. Esse gráfico, na realidade, é uma função do primeiro grau. Aqui não tem expoente, mas é o número 1 que está aqui, né? Se é uma função afim, que é o termo correto, o gráfico de v em função de t vai ser uma reta inclinada e no instante t igual a zero, o valor dele é v0. E é uma reta inclinada, porque o movimento estava aumentando o valor da velocidade, lembra disso? E esse gráfico te dá duas coisas interessantes a partir do mesmo gráfico. A primeira delas é esta, ó. Como é a equação da velocidade instantânea, no instante t igual a t1, o valor da velocidade é v1. No instante t igual a t2, o valor da velocidade é v2. Aí eu pergunto para você, você lembra, neste intervalo de tempo, o que corresponde a esta área? Não está lembrado? Então vou te ajudar. Vamos lá para o movimento uniforme? Lembra, gráfico da velocidade em função do tempo. Se eu calcular a área nesse intervalo de tempo, me dá o ΔS, a variação do espaço. E se essa área estiver para cima do eixo, ou seja, quando a velocidade é positiva, lá, o ΔS vai ser mais a área. Se a área estiver para baixo do eixo t, o ΔS vai ser menos a área. Não existe área negativa. Quem pode ser negativo é o ΔS. Então, voltando. Esta área vai me representar o ΔS. Você fala, mas e daí? E daí, se eu consigo calcular a área, se eu tenho o ΔT, eu consigo achar a velocidade escalar média. Espera aí, então vamos calcular essa velocidade? Vamos, olha que legal, ó. Se eu for calcular a velocidade, vai ser ΔS, área. Que figura geométrica é este trapézio? Gostou da pergunta? Difícil, hein? Vou repetir. Que figura geométrica é este trapézio? Brilhante. É um trapézio. E como é que eu calculo a área? Base maior, que é V2, olha aí, ó. Mais base menor, que é V1, vezes a altura, que é o ΔT, veja que ele está deitado na altura, dividido por 2. Está aqui, ó. Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. O ΔT é o mesmo, então eu cortei. Olha só esta equação que me permite calcular a velocidade média. É a média aritmética das velocidades. Já sei, tem gente que vai falar assim, não, meu professor de física falou que não pode usar essa equação. Não, eu não posso generalizar. Eu não posso dizer que eu sempre vou poder usá-la. Mas, no movimento uniformemente variado, eu sempre vou poder usá-la. Grave isso. Essa equação, ela é muito legal. Ela quebra um galho tremendo em alguns exercícios na hora de resolver. Ok?
Então, olha que interessante. Do gráfico da velocidade pelo tempo, a gente deduziu esta expressãozinha da velocidade média. Tá? Mas não fica só nisso. Vamos para cá. Como é a equação da velocidade instantânea, no instante t, a velocidade é v. Olha aí, ó. E se eu calcular neste intervalo de tempo a área entre 0 e t, essa área me dá o ΔS. Mas olha, eu vou calcular essa área assim, mas não vou calcular usando o trapézio. Não, eu vou dividir essa área assim, ó, na área de um retângulo mais a área de um triângulo. Tudo bem? Você vai se surpreender agora. Ó, a área do retângulo mais a área do triângulo. Então vamos lá. A área do retângulo. Peraí, que retângulo? Esse aqui, ó. A área do retângulo, lado vezes lado. Lado que é V0 vezes lado que é T. V0 vezes T. Beleza? Agora a área do triângulo. Mas para eu calcular a área do triângulo, que é esse aqui, ó, eu vou precisar calcular a base dele. A base dele é T menos 0, é T. A altura dele é esse pedacinho. O que é essa altura? É V menos o V0. V menos V0. Então tá aqui. Como é calcular a área do triângulo? Base T vezes a altura V menos V0 dividido por 2. Ou altura vezes base dividido por 2. Então posso escrever assim, ó. V menos V0 vezes T dividido por 2. Eu pergunto para você, e o que é V menos V0? Aí você vai falar, é o ΔV. Sim, mas não é só isso não. Olha aqui, ó. Olha que legal. Se eu levar o T para lá multiplicando, olha, ó. Alfa vezes T é V menos V0. Então esse V menos V0 é alfa vezes T. E mais, o ΔS é S menos S0. Portanto, S é igual. Se eu trouxer o S0 para cá, ele está no primeiro membro, vem para o segundo, ele vem somando. S0 mais quem? V0T mais alfa vezes T sobre 2. T vezes T, T ao quadrado, mais V0T mais alfa sobre 2T2. Está aqui a equação horária ou a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. Olha que coisa louca. A gente começou a nossa aula falando de movimento uniformemente variado, com nome. De lá, a gente tirou a taxa de variação ser constante. Do fato da taxa de variação ser constante da velocidade, que é a aceleração, deduzimos a equação da velocidade instantânea. Com essa equação, a gente construiu dois gráficos. E com os dois gráficos, deduzimos duas equações do MOVE. Olha que legal. Mas na realidade a gente já tem três. Como três equações, Hélio? Três. Repare, ó. Eu tenho função horária do espaço, horária porque tem a variável tempo. Em cada instante eu acho a posição S. Eu tenho a equação da velocidade média, que é ΔS por ΔT, ou V1 mais V2 sobre 2. Eu tenho essa daqui, que no fundo é a função horária da velocidade. Olha aí, ó. V igual a V0 mais alfa T. Portanto, está faltando uma única equação, que vai aparecer aqui. E nesta equação que vai aparecer, repare, não vai ter a variável tempo que tem nessas aqui, ó. Aqui tem tempo, aqui tem tempo, aqui tem tempo. Essa não vai ter. Por quê? Se eu isolar o T aqui, como é que eu isolo o T? Nessa função da velocidade. Levo o V0 para lá, fica V menos V0. Se eu trouxer o alfa dividindo, então fica o que T é igual V menos V0 sobre alfa. Tá? Mas agora aqui eu vou deixar um treino para você. Você vai ter que se virar. Como? Você vai trocar este T, que é V menos V0 sobre alfa, aqui. Nesses dois aqui. T e T ao quadrado. Então, no lugar do T, você vai escrever V menos V0 sobre alfa. No lugar do T, V menos V0 sobre alfa elevar ao quadrado. E aí você vai fazer a conta. E quando você fizer essa conta, sabe o que vai acontecer? Você vai deduzir a equação de Torricelli. Tenta fazer isso. Vale a pena. Então, repare, 1, 2, 3, 4 equações, todas elas deduzidas, e tudo começou com o nome do movimento uniformemente variado, do fato de que a taxa de variação da velocidade é constante. É isso. Até a próxima.